competição nas lojas. Todo mundo viu no Instagram e quis fazer igual, viu? Olha aí, Carol lançando moda. Mas, Não, eu tô seguindo, né, a moda, isso que é duro. mas, Bruno, a gente começou ontem alguns balanços, né? Hoje vamos fazer do Tarcísio de Certo. Freitas, esse primeiro ano de governo do Estado. Vamos lá, né, Guilherme? Fazendo esse balanção de final de ano. Né? Todo mundo faz balanço, a gente também tem que fazer balanço de final de ano, né? Você sabe que, na verdade, olhando para a gestão Tarcísio, eu vejo um comportamento pendular, né, Guilherme? Por que eu falo comportamento pendular? Nós tivemos momentos em que o Tarcísio acabou se aproximando muito mais da sua base de sustentação política, e vale lembrar que ele é o governador que acabou vencendo as eleições e acabando com uma hegemonia de 30 anos do PSDB à frente do governo do Estado de São Paulo. Então nós assistimos de 2022 para 2023, muitos de nós, inclusive ouvinte do outro lado, pela primeira vez, uma transição política de fato no governo do Estado de São Paulo, algo que até então não existia. Além disso, o Tarcísio ele teve muita dificuldade no primeiro semestre em fazer o ajuste do governo. Muitos dos seus secretários vieram da iniciativa privada, ele tinha uma dificuldade de articulação política porque era inexperiente do ponto de vista de um cargo representativo, né? Porque até então havia ocupado cargo em ministério, cargos mais técnicos, burocráticos, teve que, de alguma forma, terceirizar a articulação política do governo, fazendo com que uma figura ganhasse muito poder, figura essa que é muitíssimo conhecida em todas as nossas cidades, em todos os municípios do interior do estado de São Paulo, e que mantém boas relações com a maior parte dos prefeitos, que é Gilberto Kassab, que é o grande estrategista, a grande figura, que só nesse ano, para você ter uma ideia, fez com que o PSDB, que até as últimas eleições tinha praticamente metade das prefeituras, passasse a ter agora mais da metade o PSD. Então veja a inversão que ele acabou promovendo nessa história toda, né? E isso já está preparando o terreno para as eleições de 2024. É o que eu ia Além comentar. disso, Tarcísio... Perdão, Carol. Perdão, corte. É o que eu iria comentar, porque tendo em vista as eleições, nos últimos dias, o comportamento de Lula na direção de Tarcísio mostra uma articulação que visa, sim, eleições, mas, por outro lado, a estratégia do próprio Lula, que já demonstrou ter bastante experiência com essa questão política, de trazer para si pessoas que podem trazer problemas. Vamos dizer assim. Não tenha dúvida. Ele traz para junto dele, né? E esse, inclusive, foi esse comportamento pendular que eu me referia, né? Porque teve hora que o Tarcísio saiu junto com o Lula na foto, recentemente ainda foi lá novamente sair na foto, recebendo repasse de recursos. 10 bilhões, saiu na foto. Saiu na foto com o Fernando Haddad, por exemplo, né? Da época da reforma tributária, porque foi um dos governadores que também negociou e esteve na dianteira disso tudo. Então, o que acontece? Isso gerou, por um lado, simpatia dos mais moderados, mas antipatia daqueles que eram os mais radicais. Tanto é que o principal projeto que Tarcísio, de fato, aprovou na Assembleia foi agora, aos 45 do segundo tempo, que foi a privatização da Sabesp, eu digo o principal projeto para ele, né, e na plataforma dele, porque a gente sabe que é um projeto muito criticado, que tem várias visões sobre ele, e há um custo extremamente alto, né, Carol? Liberando emendas aí das mais diversas para poder negociar com a base de sustentação política como um todo. Por quê? Porque muitos bolsonaristas ao longo do caminho chegaram quase que a abandoná-lo. Lembremos que numa das reuniões, Bolsonaro mesmo elevou o tom dentro do debate no PL em relação ao comportamento de Tarcísio, querendo dizer, olha, Tarcísio não sou eu, né? E eu também não quero ser Tarcísio. Basicamente, para bom entendedor, foi essa a mensagem que ele transmitiu ali dentro. Então, Tarcísio ficou nesse comportamento pendular. Ora tentando se aproximar mais do bolsonarismo, ora tentando se distanciar para se mostrar uma figura mais moderada. Agora, essa questão da Sabesp, ela repercute entre os prefeitos e os aliados, mas e a população? Será que consegue enxergar bem toda essa... que poderia ser até uma estratégia de Tarcísio? Eu acho difícil, né, Carol? Eu acho difícil porque, assim, no final das contas, a população está preocupada só com que o serviço seja cada vez melhor e que as tarifas não sejam abusivas, né? Então, muitos não acompanharam esse debate da maneira como deveria, que é justamente as possíveis consequências que nós podemos vir a ter em função dessa privatização. E veja, não estou dizendo que necessariamente seja inteiramente ruim. A gente sabe que tem coisas positivas que estão dentro da lógica da iniciativa privada, que se trazidas da maneira adequada para o público podem funcionar, mas o meu ponto central, e que lá atrás eu já havia comentado inclusive aqui nesse espaço, é que é o seguinte: penso que alguns recursos estratégicos, como é o caso de energia, né, por exemplo, como é o caso de água, saneamento, quando sai da mão do Estado, você pode vir a ter uma baita de uma dor de cabeça, tanto é que as experiências mundo afora têm mostrado isso. Em muitos casos, experiências de reestatização desse serviço. Por quê? Porque não se cumpriu com os critérios de universalização que haviam sido informados
e tampouco as tarifas não ficaram mais baratas. O serviço piorou e ficou mais caro, Carol. O duro disso tudo é que para o, vamos dizer, eleitor fazer o pensamento e reflexão é só quando ele sente nos serviços. Neste caso, vai demorar o processo, então até repercutir, se for realmente uma repercussão negativa, esses candidatos já estarão eleitos, não? Exatamente. E se for positiva, claro, Tarcísio vai falar, eu avisei, era meu trunfo, tal, etc. Mas não deixa de perder um recurso estratégico na mão do Estado, que eu penso particularmente que o Estado, em algumas áreas, não tem como ceder, Carol. Em outras, faz muito mal, deve passar para a iniciativa privada. Mas em algumas é estratégico, não tem como. Água é bem vital, né, Carol? E como você vê a relação dele com candidatos e prefeito aqui em Campinas? Então, esse é um ponto supostos importante. candidatos, porque, vamos por assim, né? sim, esse é um ponto importante, porque, veja, em tese ele estaria mais próximo de duas das figuras, né? Estaria tão próximo quanto de Rafa Zimbaldi, por um lado, que é um dos que está se colocado na condição de pré-candidato, e tão próximo quanto Dário Saad, por outro lado, até pelas articulações que possuem junto ao governo do Estado. A questão toda, Carol, para mim, na minha leitura, será qual vai ser a diretiva menos de Tarcísio, que está no Republicanos, e mais do que o PL vai fazer e do que o PSD em si vai acabar fazendo no Estado como um todo. Porque, ao que tudo indica, Tarcísio não é o cabo eleitoral que se espera. Vai ter que caminhar muito para se transformar nesse cabo eleitoral para 2024. Eu vejo outras figuras muito mais como cabo eleitoral do que ele. O próprio presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e como já citei aqui, em termos de articulação, o próprio Kassab, que de alguma forma conseguirá para os seus trazer tanto coisas positivas do governo do Estado, quanto do governo federal, por conta da proximidade que tem com o Lula e outras figuras. E, Bruno, mesmo com essa rejeição que o Bolsonaro tem, né, ele também ainda tem um grande capital político, por isso está sendo disputada a tapa na capital paulista, por exemplo, né? Exatamente, Guilherme, exatamente, né? Porque é aquela história, se o político tem muita rejeição, significa que de algum lado também ele tem muita aceitação, né? Se essa rejeição não é estrondosa, vamos dizer assim, né? Se ela se mantém até a casa dos 50 e poucos por cento, significa que tem uma base fiel que o apoia. E é da lógica, né, de Bolsonaro isso. Por quê? Porque sempre radicalizou o discurso. Então é um eleitorado, vamos dizer assim, que está junto com ele, que vai estar, né? A questão é saber se isso vai representar votos suficientes para poder ir para um segundo turno, vencer uma eleição ou algo nesse sentido, né? Alguns, por exemplo, até temem, o próprio Ricardo Nunes, por exemplo, na capital, ao mesmo tempo que quer se beneficiar do fato de Bolsonaro trazer um percentual de votos significativos, também não quer ser identificado com esse radicalismo. Então é aquela velha história, a corda bamba, né? Até onde vai me servir e onde não vai me servir que eu irei descartar. E olha essa construção como ela vai ficando mais complexa. Há 2 meses, em visita presencial aqui na CBN, Jonas Donizete, que é líder do governo, por incrível que pareça, né? Como a política ela vai tendo seus meandros. Ele reafirmou seu apoio a Dário Saad e toda a equipe, que independente do que aconteça, ele estará junto a Dário Saad. E ele explicou que a aproximação dele é muito mais com o Alckmin e outros personagens do que o próprio Lula, mas que houve, sim, uma falta aí de comunicação no episódio das moradias de 15 metros quadrados, em que Lula fez afirmações assim afrontosas, vamos dizer, ao prefeito de Campinas. Mas é porque o Lula também está visualizando outro jogo, né, Carol? Que a gente também já comentou nesse espaço, né? Que é, de alguma forma, aproveitar o fato de estar agora na presidência da República e, de alguma medida, surfando uma boa onda econômica para tentar construir candidatos mais viáveis em 2024. Se vai conseguir, é outra história. Quando esteve lá à frente da presidência, conseguiu. Tá o conjuntor outro, o contexto era outro, mas conseguiu. Aumentou significativamente a quantidade de prefeitos do PT esparramados pelo Brasil. Perdeu-se muito de 2016 para cá, precisa ver se será esse cabo eleitoral com força. Ao que falou no discurso do debate interno do PT, o Lula está com apetite para isso. Se vai conseguir ou não, aí já é outra história. Bruno, brigadão. Amanhã a gente toma um outro café aqui. Combinadíssimo. Carol, Guilherme, forte abraço para vocês, para os nossos queridos ouvintes. Amanhã estamos novamente aqui com mais um cafezinho e mais uma prosa de política. Até lá. Até. Cinema. Este ano também foi movimentado nos cinemas e em Campinas milhares de pessoas optaram por ver os lançamentos direto nas telonas. O Guilherme Leal fez